Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo. Você que está de madrugada estudando, qualquer hora é hora boa para estudar. Olha só, meu nome é Jorge Augusto, da família LAC Concursos, de professor de Biologia e Ciências da Natureza, e hoje estou aqui para lhe ajudar em mais um degrauzinho da sua caminhada, tá certo? Hoje nós teremos aqui um assunto bem batido em tudo quanto é prova. Hoje nós estaremos vendo os conceitos básicos de ecologia. E também, óbvio, a análise direta, né, das principais bancas do nosso país. E como é que isso é pedido, Jorge? Como é que isso é trabalhado? Isso nós veremos agora, tá ok? Então me acompanha nessa aula, tá certo? Então, quando a gente fala de ecologia, existem aqueles conceitos chaves, aqueles conceitos básicos, né? E a gente começa pelo conceito inicial de ecologia, né? A ecologia é a parte da ciência, é a parte da biologia responsável diretamente pelo estudo, né, do meio ambiente, da nossa casa. Então, aqui nós falamos aqui, ó, no primeiro slide, eco igual a casa, logo zoologia igual a estudo. É a parte da ciência que procura entender os organismos e suas relações com o meio ambiente. As populações, as comunidades, os ecossistemas e por completo aí a biosfera. Lembra? Quando a gente fala diretamente de ecologia, a unidade básica de análise é o indivíduo. Indivíduos da mesma espécie, agrupados, interagindo, formam o que nós chamamos de população. E a população, quer dizer, o conjunto de indivíduos de espécies diferentes interagindo num determinado meio ambiente, é a comunidade, que também pode ser chamada de biocenose. E por fim não, né? E quando nós pegamos, né, essa biocenose, essa comunidade, e colocamos aí, interagindo com os fatores abióticos, nós temos o ecossistema. Se nós pegarmos todos os ecossistemas da Terra, nós entraremos no conceito, que é o conceito de biosfera, tá certo? Então, quando a gente fala diretamente de seres, né, dentro aí do nosso ecossistema, nós normalmente classificamos esses seres, principalmente através da alimentação ou da produção do seu próprio alimento, né? Lembra, nós temos indivíduos autotróficos e heterotróficos. E aí, os indivíduos autotróficos na ecologia é muito comum de chamar de produtores. Os indivíduos são produtores. Aqueles, né, que consomem os produtores ou outros indivíduos que não são produtores serão consumidores. Então, consumidores são aqueles que consomem, né, outros seres, inclusive os produtores ou outros consumidores, não é verdade? E, por fim, nós temos os decompositores. Bem, essa questãozinha que eu trago aqui, ó, vamos dar uma olhada nela? Questãozinha da SEX, do município de Belford Roxo, do ano de 2008, tá certo? Ele coloca o que nós chamamos de teia alimentar, certo? Então, uma relação direta aonde o indivíduo acaba se alimentando de outro, né, para sua sobrevivência. Então, aqui nós teremos uma teia alimentar, aonde eu lhe digo que, como produtores, nós temos aqui o capim e a amoreira, tá legal? Então, de cara, nós podemos fazer um processo classificatório. A gente pode colocar aqui o capim como produtor, as amoreiras também como produtores. Então, temos aí nessa teia alimentar 2 produtores. Certo? Quem se alimenta do produtor é o consumidor, não é verdade? Então, aqui o gafanhoto, ele é o consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário, que aqui está o caso da rã. As sabiás, né, podem se alimentar tanto dos produtores, então serão consumidores primários nesse caso, e quando se alimenta do gafanhoto, consumidores secundários, né? A gente sabe que numa teia ou numa cadeia, quando a gente mostra a seta, a gente mostra a transferência, né? Aqui está transferindo matéria de um nível para o outro, nível que nós chamamos de nível trófico, tá certo? Os gaviões, eles podem se alimentar tanto das rãs quanto das sabiás. A sabiá ela pode ser consumidora primária. E aí, quando o gavião se alimenta da sabiá, é consumidor secundário.
Mas pode também se alimentar da rã, e aí vai ser consumidor terciário, mas também pode ser consumidor terciário, porque a sabiá também pode ser consumidor secundário. Então, o consumidor secundário vai fazer com que o gavião seja terciário, tá legal? Mas se for primário, vai fazer com que o gavião seja secundário. Então, o gavião pode ocupar 2 níveis tróficos, porque a sabiá pode ocupar também 2 níveis tróficos. Tá legal? Beleza essa análise? Vamos ver o que a questão acaba explorando dentro desse nosso esquema. Você pode ver que aqui ele coloca, né, 2 círculos para fazer agrupamentos. Então, a questão vai estar envolvendo a análise de uma teia alimentar, mais dos 2 círculos e do ponto de interseção entre os 2 círculos, tá bom? Então, se fala, né, aí o texto da questão fala: o esquema acima representa parte de uma teia ecológica, na qual as setas indicam o sentido do alimento. Os seres figurantes da teia foram distribuídos no diagrama, de modo que os herbívoros, então, aqueles que vão se alimentar direto dos produtores, tá legal? Os herbívoros foram colocados no círculo da esquerda e os carnívoros no círculo da direita. Na área delimitada pela interseção dos círculos, seriam colocados somente... Então, vamos voltar lá no esquema? Então, ele falou que os carnívoros, né, círculo da direita, e os herbívoros, círculo da esquerda. Quem é herbívoro aqui? Herbívoro aqui é o gafanhoto. Então, o gafanhoto entra no círculo da esquerda. Tá legal? Carnívoro aqui, quem é? Rã e gavião. Então, as rãs e o gavião entram no círculo da direita. Tudo bem? E aí ele quer um ponto de interseção. Então, no ponto de interseção, é um indivíduo que se alimenta tanto de carne quanto de planta. Então, eu vou ter aí não um carnívoro, não um herbívoro, mas sim um onívoro. E que está sendo representado aqui pelo sabiá. Então o sabiá devem estar ali no ponto de interseção. Tá certo? Então, espera aí. Vamos achar a resposta aí. Depois dessa análise direta, nós vamos observar as opções, tá certo? Então, nas opções, né, letra A, gafanhoto. Não, nós vimos que o gafanhoto é herbívoro só, não vai estar no ponto de interseção. O gafanhoto, de novo, aparece na letra B, a gente pode excluir então a letra B. A rã é só carnívora, né? Aqui o gavião também é só carnívoro. E aqui na letra E, que é a nossa resposta, então, nós achamos a única opção que tem indivíduo onívoro, que é o sabiá. Então, sabiá é a resposta correta dessa questão. Tá ok? Beleza? Bem, a gente dá uma olhada um pouquinho em algo que é bastante explorado em provas quando se fala de ecologia, tá legal? Que é o nível de energia ao longo da cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, sequência unidirecional, tá? Aonde o nível de energia é vindo diretamente do Sol, né? Por quê? Porque 99% dos seres produtores de um ecossistema estão diretamente relacionados à fotossíntese, então pegam a energia luminosa. Então aqui eu estou te mostrando isso, tá? E eu estou te mostrando que as etapas da cadeia alimentar, quer dizer, as etapas são chamadas de níveis tróficos, acabam perdendo taxas energéticas, né? Então a energia do Sol, ela acaba sendo captada pelo indivíduo produtor para fazer a fotossíntese, transformando energia que seria luminosa em química. Tá legal? Então transforma energia luminosa em química e ela vai passando ao longo da cadeia alimentar, então ela vai passando ao longo dos níveis tróficos, mas com uma certa perda. De um nível trófico para o outro, nós temos uma perda de 90%. Então, passa para o nível trófico superior só 10%. Quando eu observo novamente aqui, eu vou ter uma saída de 90%, passando para o nível trófico só 10%. Mas você tem que
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.